aprofundar o debate mostrando em números e análises a situação das pastagens no Brasil e a produtividade da pecuária. O convidado especial é Maurício Palma Nogueira, que é consultor da ABIEC, diretor da Atenagro Consultoria. Primeiro, convido o presidente executivo da Abra, Décio Coutinho, para, em nome de todos os nossos associados, dar as boas-vindas ao palestrante, associados presentes no Abra na Web de hoje. Bom dia a todos, um prazer e uma satisfação estar aqui novamente, juntos. Bom dia, Maurício, muito obrigado pela sua presença. Camardelli, muito bom dia, muito obrigado por mais este momento da nossa parceria, né? Muito importante, muito profícuo. Aos nossos patrocinadores, a DUPS e a Eurotech, por estar propiciando a todos os nossos associados essa possibilidade de troca de informações, de troca de dados, como a gente estava conversando um pouquinho antes de iniciar a nossa transmissão, hoje a gente consegue reunir informações e dados do mundo inteiro, né? Agora, interpretar esse conjunto de dados e informações que é o grande desafio. O grande desafio está exatamente aí. Selecionar aqueles que são importantes para o que a gente está buscando e interpretá-los, né? Então, Camardelli, eu queria, em nome dos associados da Abra, agradecer à ABIEC por nos proporcionar essa oportunidade de uma apresentação desse modelo interpretado, trabalhado, escafrunchado, indo até o fundo, buscando aquilo que realmente a nossa pecuária está vivendo nesse momento. O porquê que a Abra definiu realizar este evento de informações dos setores que compõem os fornecedores de matéria-prima para o nosso setor. Porque a cada instante você recebe uma avaliação, a cada instante você recebe uma análise e uma interpretação de números que nos parecem os mesmos, mas visto com visões diferentes, né? Então, dessa forma, no primeiro momento desse Abra na Web, nós convidamos dois grupos de produtores, um representado pela CNA, né? E o vice-presidente da Comissão de Pecuária de Corte da CNA esteve conosco, falando em nome da Comissão de Pecuária de Corte da CNA, como é que esse grupo de produtores está visualizando o mercado de produção de boi, que é o produtor do resíduo, que é a nossa matéria-prima. Aliás, viu, Camardelli, essa semana eu estava conversando com o pessoal aqui, que nós precisamos mudar um pouco essa interpretação do próprio setor nosso, em dizer que nós recolhemos resíduo de abate, resíduo dos frigoríficos, tá? Não é verdade. Nós recolhemos o resíduo dos animais. O frigorífico é só o ponto de coleta desse resíduo. Mas esse resíduo, ele é um resíduo da pecuária, da produção primária. Ele é um resíduo da produção primária. Então, se a gente não entender essa produção primária, né, dos bovinos, dos suínos, das aves e do pescado, nós dificilmente vamos conseguir ter uma estratégia para o setor com relação à captação de matéria-prima, tá? Então, e convidamos também na primeira apresentação o pessoal da Socom para falar sobre o segmento de confinamento. Como é que eles estão se organizando, como é que está toda essa situação, uma vez que a gente vem vendo
os preços de milho, os preços de soja, os preços dos grãos disparando e sendo disputado a tapa com as exportações, seja de óleo, seja de grão, seja de farelo e assim por diante. E hoje, quando nós pedimos ao Camardev a visão por parte da ABIEC, ele nos traz essa possibilidade de um estudo que a ABIEC encomendou, né, e que ele vai estar aí nos proporcionando essa apresentação de estudo, ou parte dele, e de alguns dos seus resultados. Tá? Então, dessa forma, eu quero dar as boas-vindas a todos, tá? E, mais uma vez, agradecer a todo o corpo da ABIEC por mais esse momento de parceria. Ok, muito obrigado, presidente executivo da Abra, Décio Coutinho. Nesse momento, eu convido o patrocinador Abra, Carlos Brito, do Departamento Comercial da empresa DUPS do Brasil, para suas considerações. Beleza. Bom dia a todos. Primeiramente, obrigado aí pelo convite, para a gente poder participar desse encontro aí que a Abra nos proporciona aí constantemente. Então, eu trouxe aqui uma ideia, já que a gente está falando dessa parte de bovinos. Eu trouxe uma pequena apresentação aqui, são poucos slides, eu dividi ela com vocês. A gente está passando por um momento assim complicado, né, no mercado bovino. Então, por que a gente não falar de algumas opções que tragam economia aí para o setor? Então, estão vendo a minha tela? Eu não. Não, por enquanto não. Aparecendo, não. Agora sim. Agora sim. Agora sim? Agora sim. Então, beleza. Então, qual que foi a ideia? Basicamente, né, um pouquinho sobre a DUPS. A DUPS é uma empresa americana, iniciou suas atividades em 1935, fazendo equipamento para rendering, né, para graxaria, para fábrica de subproduto. Iniciamos lá sempre com um gestor batelado, algo mais simples. Um grande marco nosso foi em 1960, a gente já desenvolveu o primeiro gestor contínuo. Então, isso revolucionou muito o mercado, né? E hoje a gente é líder aí no mercado norte-americano, estamos muito bem na América Latina, em todo o mundo, estamos presentes em todo o mundo. E faz 7 anos que a gente tem fábrica no Brasil, então, desde então, a gente consegue atender toda a América Latina desde o Brasil. Então, vocês estão vendo aqui uma imagem de prensas, certo? Então, se a gente então vendo consegue um videozinho, tá passando um videozinho? Não. Está parada na imagem da prensa. Alô? Todos bem? O vídeo está parado, o Brito. A imagem. Agora vai. Melhor, então, velocidade, viu? Na imagem da prensa? Está cortando bastante o seu som e a sua imagem está com problema de velocidade. Ah, então é isso. Então, aqui vocês conseguem ver o nível de extração. Então, vocês conseguem ver o nível de extração que tem as prensas DUPS, né? Então, hoje nós temos o maior nível de extração, a maior vida útil dos helicoides, né, o menor custo de manutenção, sendo uma prensa totalmente automática. Mas como a gente está falando de melhoria, de economia, de crise, né? O que a gente veio buscar? Eu fiz um exercício aqui, mudou para uma tabela, vocês estão vendo? Ainda não. Estamos. A tabela estamos vendo, Brito. Então, eu fiz um exercício aqui, o seguinte, perfeito.
Vamos pensar numa planta hoje que processa em torno aí de 100 toneladas por dia de subproduto, né? Material bovino, trabalha aí seus 300 dias no ano. Vamos falar de um valor de farinha aí de R$ 2,50 e um valor de venda de óleo aí a R$ 6,50. Então, se a gente pensar num processo como esse e a gente conseguir baixar um ponto percentual do extrato etéreo hoje, né, então vamos pensar num caso hipotético. A companhia está processando e está tendo um resíduo de extrato etéreo de 11%. Se ela conseguir chegar a 10%, né, ou seja, apertando mais a torta, prensando melhor, somente com isso ela tem uma economia de 440 mil por ano. Então nós estamos falando de quase R$500 mil por ano, baixando apenas um ponto percentual. Né? E isso eu não estou falando independente de fabricante, de prensa, isso é do processo. É você pegar um processo que você está com 11% e chegar a 10%, ou seja, de 12% chegar a 11%. É você baixar um ponto percentual. A gente está falando de uma economia de quase 500 mil por ano, R$500 mil. Então, esse muitas vezes, quando a gente está passando por um momento como esse de crise, de altas, são opções que a gente consegue melhorar dentro do processo. Ok? Então, junto a isso, por que a gente consegue extrair mais? Por que a Dupps tem essa fama aí tão grande na parte de prensas? Nós temos diferentes tipos de eixos, nós temos diferentes tipos de helicóide, a gente tem um processo de fundição, né? Vocês estão vendo essa tela já dos helicóides, dos eixos? Sim. Esse processo de fundição aqui, na direita, é um processo único, onde a Dupps investiu lá $8 milhões para chegar nesse processo. Então, por isso que quando a gente pega uma prensa Dupps, no boi, por exemplo, ela trabalha mais de um ano sem fazer nenhuma manutenção. Então, é isso que traz o retorno, né? Então, além de você conseguir extrair mais, você tem um custo menor de manutenção. Então, basicamente, esse era uma pincelada aí do que a Dupps faz, do que a gente tem. E quem tiver mais interesse, tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Né? Eu sou responsável por toda a América do Sul, na parte comercial. Então, aqui estão meu contato, o pessoal da Abra também tem. Precisando de alguma coisa, estamos sempre aqui à disposição. Muito obrigado, Carlos Brito, então, do Departamento Comercial da empresa Dupps do Brasil, pela sua apresentação. Agora convido o patrocinador Abra, o diretor-geral Guilhermo Vieira, da empresa Eurotech Nutrition, para a sua apresentação. Bom dia, pessoal, tudo bem? Novamente. Bom dia, Guilherme. Décio, Bom dia. através do senhor aí, mando um abraço para toda a Abra, sempre um prazer. Vocês abraçam todas as causas da eficiência do país. Isso é sensacional, porque a gente se termina alinhando com vocês e crescendo. Pode ir passando, porque vou passar rápido a apresentação. A ideia é mostrar que, bueno, que estamos no Brasil faz 27 anos. Falando de Brasil, quero primeiramente pedir uma desculpa pessoal, familiar e de amigos, que tivemos um gafe nestes dias de nosso presidente da Argentina. E le quiero decir que nós também pertenecemos à selva, não chegamos de barco. Então, lamentavelmente, muitas vezes a gente trabalha passo a passo para construir relacionamentos, coisas boas, e tem algumas pessoas que dão malos exemplos e nos envergonham. Sem entrar em política, porque não tem que ver com política, tem que ver com postura pessoal. Seguindo, estamos no mercado, faz muito tempo. Estamos cada dia más certificados porque ese mundo nos exige. En este momento estamos certificando halal, ya sabemos que vamos a ser recomendados. Tuvimos estos días preocupación en ese sentido, ontem cuando se conversaba.
tenemos una línea amplia de aditivos, siempre intentando crear soluciones. Y cuando hablábamos de la parte de BOI, el costo del alimento, siempre viene a mi mente, y Lucas debe acompañar eso ahí, porque estuvimos juntos en esa empreitada, cuestión del uso de algunas materias primas en Brasil. Es decir, muchas veces no nos valorizamos algunas materias primas, y una de las que uno ve desperdicio es el propio milho. Entonces la gente dice, o alimento está aumentando mucho. Só que muchas veces la gente tiene que mejorar cómo ponderar el valor de esa materia prima. En el caso del milho, continuamos ponderando el valor comercialmente vía parámetros físicos. Y debemos estar, porque tenemos tecnología para hacer eso ahí en tiempo real, comenzar a ponderar por parámetros nutricionales. Y ahí vamos a encontrar que posiblemente tenemos una economía de 8% en el consumo, lo cual sería aumentar una zafra 8%, que es mucha cosa. Esto es un poquito un resumen del pionerismo de Eurotech. Tenemos mucho orgullo de eso, porque hemos, en el mercado de rendering, hemos creado cosas, y eso nos llena de orgullo, y en muchas de estas cosas siempre está Abra presente. Entonces fuimos haciendo un poco nuestra historia, porque nuestra historia está totalmente alineada a la historia de Abra. Y eso todos nos tenemos que sentir bien. Dentro de todo lo que hacemos, hemos ido juntando exigencias tecnológicas, certificaciones mundiales para estar en un mundo, para estar en la cadena productiva, que es muy exigida, como la de nutrición animal no Brasil. Y la industria del rendering fue un ejemplo de crecimiento mucho en tecnología. Y nos pudimos acompañar. Posiblemente pudimos colaborar para que eso se acelere. Juntamos conceptos antiguos de aditivos con tecnologías nuevas. En este momento tenemos muchas soluciones para ese mercado de rendering. Como Carlos falaba, y veo que la empresa que Carlos trabaja cada día también apunta más cualidades para el mercado, diferenciales, y es una cosa que contamina, porque todo el mundo pretende más, ¿no? Entonces Eurotech no es diferente. Para su sistema de mercado de la TEN que se mexe. Y en este gráfico tenemos un resumen de todos los aditivos no son donde participan en ese rendering. So que esos aditivos muchas veces son conceptos antiguos que la empresa tenía, que hoy se aplican con tecnología. Entonces la gente hoy puede avaliar en tiempo real qué está aconteciendo con esa dosaje. Para la gente eso comenzó a ser común. So que puedo garantir que cuando uno va al mundo afuera, no encontramos nada de eso. Las personas en Europa, mismo en Estados Unidos, Canadá, que la gente está participando, fican positivamente asombradas aplicada en un rendering, por lo menos en área de aditivos. Y nos hemos podido, junto con Abra, atingir una meta que era una premiación para continuar invirtiendo en esa área de tecnología. Ahí creamos lo que es el Eurocontrol 4.0, para quien no está a par de eso, es un control y un monitoramiento remoto de todas las dosajes en tiempo real. No tenemos un delay ahí de 4 segundos. Hasta nos enterar. Para eso, que parece algo muy fácil, parece algo de filme, se tienen que tener costas muy longas para abrazar una proactividad de ese nivel, porque hoy no podemos decir para un cliente que no sabíamos que una bomba dosadora paró. No sabemos, y sabemos eso en tiempo real, y para eso la gente tiene que ser muy responsable de alertar, de ir para cima, de solucionar los problemas y tener herramientas para eso. Entonces ese grande desafío que comenzamos unos años atrás y que se transformó en realidad en los últimos tiempos, está dando cierto. Dentro de eso hemos mejorado nuestra tecnología. Este es un pequeño vídeo de lo que estamos haciendo ahora, que gustaría que escuten. Tem audio ese vídeo, si você lo pasa bien. Vou colocar com áudio. Tá. Que mostramos ahí un poquito lo que se avanzó en todo ese sector de una dosaje de un aditivo que controla distintos parámetros del proceso y nos permite atingir mercados internacionales, porque nos da una vida de pratelería mucho mayor, más también cuidar de la colecta de esa materia prima.
toda esa tecnología que puede desenvolver en casa, full time, y eso también es hoy un producto de exportación. Y bueno, como somos un poco barristas de lo que pasa en la sociedad, donde podemos llevar los productos. Viajar por ver una fábrica a través de la inteligencia artificial que está desenvolviendo. Eso está haciendo case de suceso hasta en una industria de automotriz, que estamos avanzando mucho, una gran industria automotriz sobre todos esos parámetros de automación, de monitoramiento, de robótica y todo eso ahí. Y no teníamos cómo dejar de ofrecer eso a nuestro mercado de rendering. Siempre lo mismo, nos torna cada día más eficiente. Quería agradecer nuevamente, Décio, equipe, é um prazer sempre estar com vocês. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado, diretor-geral Guilhermo Vieira, da empresa Eurotech Nutrition, pela sua apresentação. E dentro desta parceria, está conosco o presidente da ABIEC, Antônio Camardelli. Seja muito bem-vindo. Camardelli, ele se encontra? Não sei se a conexão saiu, ou se a gente dá seguimento, então, Décio? Não. Ok. Estou atrapalhado aqui. Se o Maurício tem dificuldade, imagina eu, que sou balzaquiano aí, com esse tipo de coisa aí. Tem nada, tranquilo. Fica muito à vontade, Camardelli. Pessoal, na verdade, a gente tem que louvar esse tipo de encontro. Eu tenho o Décio um apreço especial. Nós já tivemos algumas experiências técnicas, desde a Venezuela até Bruxelas, então a gente já está com o couro duro, né? Mas é impressionante o avanço, né? E o espaço que a gente tem para racionalizar. Uma das coisas que o Décio colocou, né? Recentemente a gente tem visto até em relatórios aí de sustentabilidade o pessoal usando expressões e conceitos completamente errôneos, né? De o boi contaminado, subproduto. Eu acho que essa é a primeira coisa que a gente tem que trabalhar, num conceito de uniformidade, mas não só a Abra, né? A BIEC tem que começar a mudar esse conceito. E o que a gente tem visto, e o que me chocou positivamente, foi uma experiência que eu tive no interior da Rússia, onde eu fui visitar, e a Rússia é a segunda maior população de gatos do mundo, né? Eu fiquei impressionado com o espaço comercial que tem para esse processo, né? E eu acho que o início desse avanço passa por essa interação que a gente está tendo. Então, nós estamos aqui à disposição de vocês para qualquer um, né? Ou via entidade de preferência, né? O que a gente puder disponibilizar para vocês de cortes por estado. A gente está avançando bastante no BI, a gente está procurando a Conab para fazer um trabalho diferenciado também. A gente não tem referência de dados de condenações, é muito incipiente, né? Existe um item pernicioso aí, que é a tentativa do governo de resolver os problemas em 50% do abate, né? Estadual, municipal, né? E CISB raramente tem o mesmo padrão de controle, né? Isso se reflete numa série de coisas, né? Agora eu estou indo lá depois, vou pedir licença para o Maurício, para perder um pedaço dessa magnitude da palestra, vou pedir para o Marcelo remeter a gravação depois. Nós, indústria organizada, estamos proibidos de comercializar medula. E aí ontem o IMA larga uma portaria autorizando o pessoal a fazer produtos alimentares a partir de medula. Quer dizer, é um contrassenso total, né? E nós estamos avançando bastante também. Um dos itens que a gente certamente vai discutir na reunião da COSBAN é o ingresso de miúdos, né? Junto ao mercado chinês. De sorte que eu me disponho a isso, Décio, dentro da nossa parceria,
e me ofereço aí para fazer uma palestra com viés comercial, né? Para a gente distribuir um pouco, de ver o que cada país está comprando, qual é o preço médio, porque eu acho que essa interação comercial ela é indispensável para o nosso negócio. Grande abraço, sucesso, Maurício, muito obrigado. Eu não tenho certeza, a tua palestra, ela dispensa comentários, porque tu é um dos 5 baluartes aí, em termos de consultoria, que a gente pode ter confiança no que a gente escuta. Um abraço para todos e boa sorte para nós. Presidente da ABIEC, Antônio Camardelli, muito obrigado por essa parceria. Então, agora eu transfiro o comando do evento Abra na Web para o presidente executivo da Abra, Décio Coutinho, que vai apresentar o nosso convidado de hoje. Mais uma vez, Maurício. Camardelli, fica já aceita a sua palestra de apresentação comercial, viu? Eu já vi algumas que vocês fizeram e todos que trabalham na pecuária, que lidam com a compra, a venda, com o abate, precisam entender o mercado mundial, o que é vendido e o que é que fica no nosso mercado interno. Isso é fundamental para todos nós. Então, já fica acatado aqui para acordar só a data e o horário, tá? Muito obrigado. Maurício Palma Nogueira, engenheiro agrônomo, formado pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, USP, consultor especializado no mercado pecuário desde 1998. Entre os diversos projetos implementados, destaca-se o planejamento da metodologia e a coordenação do Rally da Pecuária, que, vamos e venhamos, foi uma coisa extremamente inovadora e que deu uma capacidade de se conhecer a pecuária brasileira e como se faz pecuária no Brasil de uma forma bastante interessante. Com toda essa experiência de campo e como consultor da ABIEC, vai aprofundar o tema Situação das pastagens no Brasil e a produtividade da pecuária. Mais uma vez, Maurício, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. E daqui para frente, somos todos ouvidos dos dados que você vai nos trazer. Boa palestra. Muito obrigado, doutor Décio. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, né? Eu falei bastante aí com o Marcelo. Obrigado a todo mundo aí da Abra. Obrigado, Camardelli, por essa oportunidade, né? Por essa possibilidade de falar aqui com a Abra, né? E apresentar um pouquinho do trabalho nosso. Estava até comentando com você, né, vendo aí a palestra, a apresentação do Brito e do Guilhermo, né, o tanto que a gente ainda pode avançar naquele estudo, né, eu não vou mostrar os dados aqui, porque a ABIEC vai divulgar daqui a alguns dias, mas a gente sempre estuda o movimento da cadeia produtiva, e a gente para lá no comércio do sebo, né, comércio do couro, comércio de todos os produtos do bovino, mas não segue na sequência da cadeia produtiva. A gente tem muito que avançar ainda, né? E só esse número aí, até onde a gente vai com esse estudo da BIEC, a gente chegou lá a mais de 700 bilhões movimentados em 2020, né? Gerando emprego, gerando qualidade, né? E enfrentando os problemas que a gente tem que enfrentar aí, né? Eu acho que já está, a apresentação já está aí, né, Marcelo, né, o Rafael? Bom, seguindo aí a apresentação, eu vou dar uma sequência, a gente vai falar um pouquinho da área de pastagens, né? Às vezes eu olho para todo lado que eu trabalho com 4 monitores aqui, viu? Não é que eu estou perdendo atenção, não. A gente vai falar um pouco das pastagens, um pouco da produtividade, do que está acontecendo com a produtividade brasileira, de pecuária, e nós vamos falar da estrutura do abate, das perspectivas aí para 2021 e 2022, né? Tentar resumir o máximo possível para a gente não ficar colocando muito número. E o Camardelli, a BIEC, já autorizou que vocês tenham acesso a essa apresentação toda, então já passei aí para o Marcelo vai compartilhar aí com os associados, né, da Abra. Esse é um gráfico que a gente montou alguns anos atrás, já sob demanda da ABIEC aí, para a gente estudar o que está acontecendo com a pecuária, né?
Então, o que nós temos aqui? Nós temos a área de pastagem de 1990 até 2020, ela vem caindo, né? Ela tem uma... Ela já entra na década de 90 caindo a área de pastagem. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre a dinâmica disso, né? Existe desmatamento, tudo isso ainda acontece, né? Mas a área líquida de pastagem, né? A hora que eu somo tudo entre o que passou para a agricultura, o que foi degradado e virou reflorestamento, revegetação, mesmo que involuntária, ela é maior do que a área desmatada. E a produtividade brasileira sai lá da 1 arroba por hectare, né? Um pouquinho mais de 1 arroba por hectare, quer dizer, 15, 20 quilos aqui, né? Maurício, Oi. só um segundinho. Você não acha melhor que fique projetado na tela inteira a apresentação? Pode ser, eu prefiro, sim. Maurício. Eu acho que é melhor, Rafael. Projeta ela, compartilha ela. Maurício, não, ela está compartilhada. Faz o seguinte, interrompe o compartilhamento Tá. e recomeça. É porque houveram sobreposições de compartilhamento, então aí tá. a sua ficou minimizada. Então já vou fazer isso aqui. Não, bem lembrado, doutor Décio. Deixa eu voltar. Essa aqui é a primeira de dados, né? A tela inteira. Acho que agora foi, né, Rafael? Eu vi que ela não apareceu aí mesmo, mas eu achei que estava aparecendo para vocês. É porque ela ficou minimizada e... Agora sim, né? Então tá. Não, então o que está aqui? Só para vocês, para a gente mostrar de novo, né? Aqui é a área de pastagem caindo, ela cai lá da faixa dos 190 milhões até hoje uma estimativa aí mais aceita de 165 milhões de hectares. Eu acredito que se a gente investigar para valer, né, até o Camardelli comentou aí da Conab cada vez mais interagindo, né, e tentando se aprofundar nesses dados, nós vamos chegar à conclusão que tem uma área menor. Por exemplo, tem um trabalho do IBGE por satélite que identificou que dá para falar de fato que é pastagem mesmo apenas 112 milhões de hectares, né? Claro que a gente tem a dificuldade por satélite, deve ter uma área um pouquinho maior, mas nós temos hoje uma superestimativa da área de pastagem no Brasil, segundo alguns dados. A produtividade, ela aumenta, e aí que a gente chega numa conta que a gente usa muito, explora muito, principalmente nas publicações da ABIEC, quando a ABIEC publica o perfil da pecuária nacional, né, que quanto que isso aqui, né, esse ganho de produtividade economizou em desmatamento. Que conta que a gente faz? Uma conta, um cálculo do efeito poupa-terra, que foi lançado lá atrás por um pesquisador da Embrapa, que chama Geraldo Marta Júnior, né, que é quanto que eu teria que desmatar para produzir hoje a mesma quantidade de carne que a gente produz se eu tivesse a produtividade da década de 90. Né? Então, essa é uma conta teórica, mas mostra qual que é o ganho que a produtividade na pecuária proporcionou aí para o setor. Existe uma polêmica grande, o ano passado, assim que saiu o perfil, alguns grupos que não concordam, né, principalmente o pessoal lá do Observatório do Clima, que faz o MAP Biomas, questionaram os dados da ABIEC, a gente teve que começar, os dados publicados pela ABIEC, né, e a gente teve que começar a analisar isso aí para mostrar de onde vinham as informações. Só para vocês terem uma ideia aqui, ó, eu tenho o histórico dos censos agropecuários, as áreas de pastagens do censo, e tenho o histórico do MAP Biomas. Então, quando eles chegam aqui perto do momento atual, tirando aqui a diferença entre integração já, o estudo do MAP Biomas está muito coerente com o que a gente tem, mais ou menos, de pastagem. Mas a hora que eles jogam lá para trás, eles subestimam as pastagens de 1985, de 1995, 1990, e criam uma curva fictícia que tira um dos fatores mais importantes que nós vamos discutir aqui hoje, que é o que startou, né, o que estimulou o ganho de produtividade na pecuária e, consequentemente, o freamento, né, a parada do avanço sobre áreas de desmatamento, que foi justamente a consolidação do plano real, a economia estabilizada e a pecuária começando a buscar a produtividade. Né? Então, quando a gente olha o IBGE, os dados que a gente tem trabalhado são muito coerentes com o que foi levantado lá.
E eles questionam isso e dão, assim, uma explicação extremamente fictícia. Eles falam que os produtores mentiram, né, o que é autodeclaratório, então não vale o dado. Mas olha aqui, gente, eu teria que aceitar que 2 milhões de pecuaristas mentiram durante 50 anos numa curva de tendência, né? Quer dizer, é mais fácil acreditar em abdução alienígena do que numa situação dessa, né? Então nós temos aí, como o Camardelli colocou bem, muita gente, muito jogo de interesse, estudos mal feitos, às vezes não é nada de interesse, mas as pessoas realmente não entendem do que está acontecendo na pecuária, levam um número para frente e isso acaba nos criando consequências pesadas. Eu nem imagino o tanto que os associados, por exemplo, da ABEC têm de custo por informações que são criadas e divulgadas com base em bases equivocadas, né? Então, só para dizer aqui, né, claro, a gente tem que toda vez explicar como que a gente confia nesses dados, porque toda vez que a gente apresenta esse número, ele é questionado, né? E cada vez mais que a gente discute com pesquisadores, a gente confia nele. Por exemplo, eu entreguei o ano passado, nem sei se o Camardelli sabe disso, mas eu entreguei todos os dados do Rally da Pecuária de campo para o INPE. E o INPE mesmo fala que para eu construir essa curva aqui, eu teria que fazer um estudo completo do país a cada 5 anos, indo até a década de 80, que é quando você tem imagens de satélites disponibilizadas, né? De 85 em diante. Do jeito que eles fazem, é simplesmente uma estimativa e até grosseira. Só para vocês entenderem o que é o Rally da Pecuária, né? Isso aqui é o tamanho dele, não vou discutir muito aqui, né? Para a gente não perder muito tempo, mas a gente já visitou aqui 850 propriedades, conversamos com quase 5 mil produtores, 2 mil técnicos de campo nesse período todo. As pastagens, a gente já mostrou aleatoriamente 2.400 pastos que estão armazenados, georreferenciados, para a gente acompanhar via satélite o que acontece com eles. Quer dizer, nós temos uma base de dados que daria, inclusive, para a gente fazer estudos com o rigor estatístico da ciência, só que não é nosso objetivo, então a gente prefere entregar isso para que alguns pesquisadores estudem, como é o caso que a gente passou para o INPE, né? Nosso objetivo é responder à iniciativa privada, qual é a tendência que está acontecendo aí com a pecuária brasileira. E em todos esses anos, essa curva se repete, né? A gente chama de pasto degradado. O que é o pasto degradado? E essa é uma confusão que se faz muito no mercado, né? Degradado para a gente é aquele pasto que acabou. Eu não tenho mais nenhum capim lá, eu não tenho estande, não tenho população de plantas. Se eu quiser ter esse pasto de volta, eu vou ter que refazê-lo, eu vou ter que replantar. Então, arar, gradear, plantar semente de novo, insumos e tudo por diante. O que a gente chama de qualidade 2 é um pasto que está tão feio quanto o degradado, só que ele ainda dá para recuperar. Ele tem planta, eu consigo ir lá colocar calcário, matar as invasoras com herbicidas, colocar adubo e ele volta a produzir, né? Então, a hora que a gente vai a campo, 3% dos pastos estão degradados de fato, né? 12%, dependendo do ano que a gente vai, 6% em 2019, está no que a gente chama de qualidade 2. E olha que interessante, gente, por que aconteceu isso aqui em 2019? Porque a gente teve uma lotação baixa da pecuária brasileira, e é isso que explica agora os preços nos patamares que estão, né, o tanto que está caro aí um boi nesse momento. A gente já tinha uma redução da quantidade de oferta de animais, pesa menos do que a gente imaginava, né? Então nós temos aí toda um redimensionamento, já se aceita que o rebanho brasileiro não é mais, quer dizer, nunca foi, né? Mas já se aceita que o número não é 215 milhões e nós estamos falando aí de 185 milhões de cabeças. Então, evidentemente, que eu tenho uma melhoria da condição das pastagens, porque eu tenho muito menos animal consumindo de 2018 a 2019. Enfim, como é que acontece com as pastagens no Brasil todo? Elas se comportam exatamente do jeito que está nessa imagem aí. Eu posso ir no bioma amazônico, eu posso ir no Cerrado, eu posso ir na Mata Atlântica,
E aí, claro, vai ter umas diferenças no Pampa, né? No Pantanal e na Caatinga, né? Pantanal e Pampa a gente vai, Caatinga a gente não vai. Mas aí você tem uma diferença por causa de bioma. Nos pastos cultivados, a característica é essa, porque ela vem da forma com que o produtor trabalha as pastagens. Então, não interessa o bioma, né? Interessa como o produtor trabalha. 50% ou 80% dos pastos, dependendo de como você faz essa conta, está em processo de degradação, né? O que é processo de degradação? É o pasto, o ano que vem está pior que esse ano, depois de 2 anos ele está pior ainda, até o dia que ele chega nesse ponto aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender com relação às pastagens degradação é diferente de degradado. A gente precisa entender esse conceito. Segunda coisa que a gente precisa entender em relação às pastagens. Estão divulgando muitos estudos com mapas de onde está a pastagem degradada no Brasil. Esses estudos têm um equívoco básico ali. Eles são feitos com base em indicadores de rebanho por área de pastagens. O que você identificou não é degradação de pastagens, e sim aptidão agrícola, né? Então, as pessoas precisam começar a entender essa diferença, senão nós vamos sugerir, recomendar e gastar um horror de dinheiro com políticas equivocadas. E, geralmente, políticas equivocadas trazem também prejuízos para a iniciativa privada, né? Aqui também uma separação aqui dos números, esses dados vão estar aí para vocês, né? A gente sempre atualiza isso com base em Conab, PAN, né? Pesquisa agrícola municipal, pesquisa pecuária, todos os dados que estão disponíveis, não tem nada da nossa cabeça aqui, a gente simplesmente reúne os dados. Então, o Dr. Décio comentou bem, né? Nós temos muita informação hoje em dia, muita gente focada em gerar informação, sendo que o que a gente precisa é analisar essas informações. Então, esse é o perfil, né? Essa distribuição da terra no Brasil, 850 milhões de hectares, né? Nós temos 165 milhões de pecuária, aqui também está a integração, quase 14 milhões, né? E está os pastos em todas as qualidades. E o que aconteceu? Quando você pega os dados, por exemplo, lá da Embrapa Monitoramento por Satélite, que é quem coordena é o Evaristo Miranda, vai dar um número diferente de pastagem, porque ele pergunta, né, ele pega aquele dado via CAR, e essa área aqui entra como pastagem. Mas nós temos 4 milhões de hectares que já não dá para usar, que eles viraram, né, não sei se vocês conhecem, eu acho que a maioria conhece, me desculpa, né, mas se convive com os termos de pecuária, você está no Cerrado, eles vão chamar isso de quiçaça. Se você está no bioma amazônico, vai chamar de juquira. Mas esses pastos foram perdidos e já é uma vegetação que você não pode limpar por lei, né? Você tem que pedir autorização. E nós temos, né, principalmente com base em dados do INPE, lá via TerraClass, capacidade já de identificar que 16 milhões de hectares, quase 17, estão no que a gente chama de vegetação secundária. O que é vegetação secundária? É o último passo antes de ter a regeneração completa da vegetação natural. Quer dizer, era pasto, foi aberto, puseram fogo, fizeram tudo aquilo, né, desmatamento, criaram boi, e ele foi perdido por degradação e já está virando mato de novo, né? Então a gente precisa entender isso nunca, esse argumento é colocado para defender que que a gente flexibilize o desmatamento, nunca. A ideia não é essa. A ideia é entender o que está acontecendo com a pecuária, né? E aqui, só o resumo de tudo isso, mas a gente pega de 2003 em diante, porque tem os dados do TerraClass, mas de 2003 até 2020, a pecuária passou 17 milhões de hectares para outras atividades. É coincidência ser o número igual àquele da juquira ali, né? Da vegetação secundária, né? Que está aqui, né? Já está no período inicial de vegetação, de regeneração 4.1, 16 com vegetação secundária. E a área desmatada nesse período todo, de 2003 até hoje, são 20 milhões de hectares, né? Uma coisa que a gente tem que discutir aqui, a área desmatada vira pecuária mesmo. Ela vira pecuária, isso está certo. A maioria, raramente alguém vai desmatar e pôr outra cultura. Só que a gente precisa entender por que isso acontece. Muita gente defende a tese que é a pecuária que está avançando sobre essa área. Aí,
elaboram modelos matemáticos. O modelo matemático vai fazer o que você mandou fazer, gente. É até uma ilusão isso. O pessoal, às vezes, parece que o modelo matemático, ele pensa por si. Não pensa. Se eu mandei fazer, ele vai fazer. Então, eu desenho lá no modelo matemático que toda vez que uma cultura der mais dinheiro, eu empurro a pastagem, você vai entender que ela está pressionando o desmatamento. Só que, na verdade, se você olhar, né, o Camardelli falou de um número aí, depois nós vamos voltar nele, o desmatamento, ele é feito, a maioria ele é ilegal, né, e ele é feito por um operador que topa o ilícito. Ele vai lá e desmata, ele tem uma perspectiva de ganhar dinheiro com essa terra lá na frente, e ele tem que ocupar essa terra. Imagina, você desmatou uma área lá na Amazônia e tem que fugir da fiscalização. Você vai pôr o que lá dentro, né? Se você colocar soja, alguém chega lá e pegou a soja, né? Boi dá para esconder, gado dá para esconder, gado dá para tirar de lá. Se a fiscalização chegar numa fazenda, vocês sabem disso, você não consegue contar o gado, né? Se não tiver o apoio, se não reunir aquilo, não tiver dias de planejamento, você nem conta o gado. Então, a pecuária, ela é uma atividade que atrai gente disposta ao ilícito, porque é fácil, porque o boi anda, porque o gado anda, né? E é difícil contar. Esse gado dessa operação de desmatamento ilegal, ele atrapalha a pecuária, ele atrapalha a indústria organizada, ele atrapalha vocês, né? Que vão depois comprar produtos da indústria, né? Por que atrapalha? Porque essa operação vai ter que ir para o mercado informal. Você não vai pôr a mão no couro, no sebo, ou qualquer outro produto que saiu desse animal do mercado informal. Vai acontecer alguma coisa com ele, dificilmente vai chegar na tua indústria, na tua empresa, né? E a mesma coisa com os frigoríficos. O frigorífico está lá pelejando, então o Camardelli comentou uma coisa problemática hoje, que 50% aí do abate está sendo fiscalizado com rigor, né? E a hora que você vai vender a carne, você está competindo com alguém que colocou essa carne de forma informal e ilegal, ou só informal, não ilegal, ou informal e ilegal no mercado. Então, você tem uma pressão em cima da indústria organizada. Além dessa pressão, você tem toda a questão de imagem. Então, quem paga essa conta? A indústria organizada. E, por algum mistério que a gente não consegue entender, né, as pessoas que pressionam para que esses problemas sejam resolvidos estão focados em punir quem trabalha direito, não em punir ou correr atrás ou tentar entender quem é que faz essa operação ilegal. Em resumo disso aqui, gente, a pecuária não demanda desmatamento. Não demanda desmatamento. A nossa preocupação, e aí eu convido as pessoas, né, que duvidam do que a gente fala, porque acham que nós estamos defendendo o interesse, aí viajar comigo o Brasil inteiro, nós vamos entender que vai sobrar área de pastagem no Brasil. Não vai faltar, né? E o produtor que está organizado, ele tem uma conta financeira muito simples. Vale muito mais a pena produzir mais na área que ele tem do que ele avançar. É uma conta de grana, né, de dinheiro. E aí vem o que a gente vai explicar, né, com relação à produtividade. Até a década de 90, vocês vão lembrar disso, né? Vocês são empresários e vão lembrar do que acontecia. Olha, a gente comprava um carro e era chamado de investimento. Não é um investimento. Comprar um carro, a gente sabe que é um passivo. Antes era um ativo, considerado um ativo por quê? Porque o carro ia valorizar mais do que a nossa habilidade para administrar dinheiro no banco, né? Então era um investimento. A inflação era alta, ganhava mais quem tinha uma habilidade para comprar bem, estocar e ganhar dinheiro na valorização desse estoque. Vem o Plano Real e muda completamente o driver de ganho financeiro. Ao invés de estocar e expandir, começa a valer a pena você ter produtividade e giro rápido sobre o patrimônio. Olha as duas apresentações, tanto do Brito quanto do Guilhermo, né? A busca por eficiência, a busca por produtividade, a busca por ter mais... como é que fala? Mais aproveitamento do teu ativo que está ali, né? Tudo isso acontece na agricultura, acontece no comércio. Eu não sei quem conhece São Paulo, eu adorava ir numa lojinha que tem ali perto do Largo São Bento, que vendia arma, vendia faca, vendia coisa antiga, né? Ferramentas. Esse pessoal, eles começaram a quebrar na década de 90, eles tinham um estoque tão grande, e eles conseguiram chegar até perto ali de 2006, 2007, só vendendo estoque.
num ponto extremamente caro de São Paulo, né? Imagina como era administrado as empresas antes. Junto com a pecuária, com a agricultura, a pecuária inicia, né? E aí a gente divide isso em 3 períodos que a gente precisa entender muito bem, né? De 94 a 2008, a gente começa a ajustar o estoque de rebanho. Vocês vão notar, né, até tem um texto que a gente publicou, que eu publiquei essa semana, depois se vocês quiserem eu compartilho aí para o Marcelo passar, que explica a nossa mudança de metodologia do rebanho, né, de acompanhamento do rebanho. Mas o que aconteceu? Até 2008, o estoque era muito grande e veio se ajustando. De 2008 em diante, a gente tem uma mudança nessa realidade e os estoques começam a se ajustar à demanda. Então, olha que interessante, você pega um ano complicadíssimo para frigorífico em 2015, em 2008, e um ano bom para frigorífico em 2015. O que aconteceu? A gente ajustou a pecuária, né? E aí, por muita competência do setor, muita competência, inclusive da BIEC, não é para agradar aqui, né? A gente começa a ter um perfil de vendas, um perfil de profissionalização da indústria muito mais interessante. É difícil falar, às vezes, para o consumidor e para o produtor, né? Mas se você for no mercado aqui em São Paulo, você compra carne embalada. E por incrível que pareça, parece que o pessoal acha que a carne que vinha em carcaça e era manipulada várias vezes e cortada ali no açougue, o pessoal acha que a garantia de qualidade era melhor naquela, que agora embalada tem produto, então aquilo é ruim, e não é, você tem uma garantia de qualidade muito melhor, é mais confiável. Além do que as exportações ficaram com um perfil muito mais atraente do que tinha antes. Muita gente avaliou esse período todo e não percebeu tanto que as exportações estavam melhorando de 2015 até agora, desde antes, né, mas com ganhos significativos nos últimos anos. E aí a gente acelera a modernização da indústria de carne bovina e o Brasil se consolida no mercado internacional. Olha que mérito nós conquistamos, gente. Tiramos do Brasil 25%, 26% aí do total produzido para exportar e vendemos o ano passado o dobro do que o segundo colocado no ranking, com qualidade. Não é a carne gourmet, mas com qualidade, com confiança, né? Com muita capacidade comercial e produtiva. O que acontece nesse período todo? Olha como era a década anterior a 90, gente. Que sentido tem a década, né? A relação de troca. Que sentido tem o valor de um boi conseguir pagar 4 bezerros em média? Né? É uma situação de sobra de bezerro. Isso prova, né? E a gente aprovou matematicamente, aí eu fico um pouco insatisfeito e até, desculpa os desabafos, mas a gente vai publicar um trabalho científico que foi em cima disso aqui com alguns pesquisadores, né? Aí você manda, né, provando a tua tese, o cara manda cortar, manda provando a tua tese, o cara manda cortar, manda corta. A hora que sai um troço jogado lá que ninguém percebe o que é aquilo. Então, eu não entendo, né? As publicações em revistas científicas, às vezes, me desanimam. Tanto é que eu nem cito que isso aqui foi publicado numa revista científica norte-americana. Mas o que a gente observa aqui? Sobrava área, sobrava gado. Se sobrava gado, a operação de ocupação de bezerro, de vaca, ela não tinha objetivo produzir carne. O objetivo dela era ocupar uma área. Então, bezerro no Brasil até a década de 90 era subproduto de uma operação imobiliária, né? E quando eu estudei, eu me formei nesse período aí, eu lembro que os professores falavam que o criador, quer dizer, o dono de vaca, era o crioume dos trouxas, que nunca ganhava dinheiro. Só que, na verdade, é quem comprou terra aí por R$80 o alqueire e vende hoje a R$200 mil o alqueire. Quer dizer, quem mais ganhou dinheiro com valorização da terra no Brasil é justamente aquele que foi fazer vaca nas regiões de fronteira do Brasil. Estabiliza o mercado e aí a relação de troca vai se apertando. Parece que o mercado parou, né, de subir aqui. Não parou, não. O que aconteceu aqui é outro efeito que é consequência desse aperto da relação de troca. O boi, que até 97 tinha aí entre 230 e 240 quilos de carcaça, hoje é vendido com 296 quilos de carcaça. Se eu pegar só o CIF, né, a fiscalização federal,
o peso já é de 315 quilos de carcaça na média, do macho, né? A hora que eu misturo aqui o estadual e o municipal, esse peso cai. Por isso que eu consegui manter uma relação de troca aí perto dos 2 animais, dos 2 bezerros por boi, porque a gente está imprimindo um ritmo tecnológico maior. Esse animal está morrendo mais pesado, né, e mais novo, né? Esses dados também vão ser divulgados aí no estudo da BIEC. E aí a gente divide aí os últimos 20 anos em 3 períodos, né? Nós temos o desestímulo tecnológico, que durou até 2008, período de transição, que vai de 9 a 14, e o período de estímulo. Então, hoje, nós temos uma correria dos produtores em implementar a tecnologia. Não é difícil, não é fácil, né, gente? Não é fácil. Então, muita gente confunde, acha que a agricultura demanda mais investimento que a pecuária, mas é o contrário. É que você vai numa fazenda agrícola, você tem aquelas máquinas maravilhosas, né, com GPS, que automatizadas, aqueles galpões enormes, bonitos, aquela estrutura, né? Tá, mas na pecuária eu tenho um animal em cada hectare, aí eu tenho que pôr 2. E esse valor de dobrar o rebanho, triplicar o rebanho, aumentar o rebanho de qualquer forma, ele demanda muito capital. Então, é lento o processo de intensificação da pecuária, mas nós estamos extremamente acelerados nesse momento, né? E aí, depois a gente vai ver um pouquinho o tanto que ainda deveria acelerar. E aqui, só para embasar com números oficiais tudo que eu estou falando, para não ficar só naquela coisa que parece que é informação que a gente manipulou do jeito que a gente quer, né? Infelizmente, a gente está num debate tão polarizado, tão complicado hoje em dia, que ao invés da pessoa questionar o que você apresentou com dados, ela vai falar das suas intenções ocultas, que não existem, né? Mas a hora que a gente compara aqui 2 censos, 95 a 2017, e uso um pouquinho da informação da pesquisa trimestral do IBGE, que mostra lá quanto de carcaça foi produzida, que é a mesma estatística que saiu o couro, né? Vocês também usam essas estatísticas aí, com certeza, na Abra, né? E o número de animais abatidos. O que nós temos aqui? Pastagens. Aí só estou falando de censo, hein? Não estou usando nenhum outro dado. Caiu 16% nesse período aqui. Então está acontecendo alguma coisa, né? Rebanho aumentou 13%, cabeças por hectare 34%, abate formal 81%, produção de carne 110%, peso por cabeça 15% e produtividade por hectare 150%. Esse é o ganho da pecuária. Incontestável. Incontestável. Né? Se alguém quiser contestar isso com qualquer metodologia matemática, ele teria que ter a decência de citar os dados do IBGE e explicar por que estão errados. Então, a maioria dos estudos, né, eles mostram projeções para 2050, mostram projeções assim, sem considerar nada do que aconteceu nos últimos 30 anos na pecuária. Tem um estudo que circulou bastante no Brasil e no mundo todo, que aponta que a gente vai ter 330 milhões de hectares em 2050. A hora que você faz a conta de quanto de carcaça por animal vai ser produzida em 2050, a gente só consegue chegar nesse número se a gente começar a inseminar as vacas com sêmen de cachorro. Aí pode ser que a gente consiga chegar lá nesse número que ele fala, né? E aí qual é o problema? Por que esses estudos passam em revistas científicas? Porque eles são avaliados por gente especializada em modelagem, né? Não tem ninguém ali que avaliou antes de mandar lá na banca que entenda de rebanho, de produção, de pastagem, de pecuária, de estatísticas nacionais e assim por diante. Então, nós estamos vivendo, gente, um período que foi previsto em 2020 pela Sociedade Científica da Inglaterra. A gente chegaria até 1996. Em 96, a massa de conhecimento de 96 até 2000, 4 anos, a massa de conhecimento produzida pela humanidade era metade do total. Quer dizer, pega toda a histórica, desde da Grécia Antiga até 96. O que foi produzido de conhecimento até esse período é a mesma coisa que foi produzido de 96 a 2000. Então, dobrou. De 96 a 2000, dobrou
a massa de conhecimento da humanidade. Por isso que a gente tem essas coisas fantásticas, e a gente brincando aqui, né, não consegue entender a maioria das evoluções. Até hoje eu apanho da falta de botão nos celulares, né, e é tão rápido tudo, que a gente não consegue entender. E essa sociedade científica da Inglaterra previu que em 2020, 20 anos depois, a massa de conhecimento dobraria a cada 60 dias. E previu que a gente viveria o que nós estamos vivendo. Tanta confusão para a gente entender o que está acontecendo, que tudo que se chama de pesquisa a gente acredita. Nós estamos vivendo hoje, palavra da moda que virou negacionismo, pior que negacionismo é o blefe. É o cara levantar um papel e falar, olha, o que eu estou dizendo tem comprovação científica. Aí você vai ler o que ele está mostrando lá, não tem nada do que ele está falando. Né? Então, o blefe hoje afeta tudo quanto é debate, mas na nossa área afeta o nosso setor. Nós pagamos uma conta muito cara na pecuária, porque muita desinformação é colocada em relação à pecuária. Que só uma curiosidade, gente, a gente tem vários estudos, né? Então, saiu o ano passado lá no Fórum de Davos, que a gente tem que parar de comer carne para salvar o mundo, aí puseram um monte de estudo que a carne fazia mal para a saúde, aí você vai ler os estudos, nem gaúcho come daquele jeito. Né? O cara comia só carne defumada e não comia nenhuma outra coisa, nem carboidrato, nem vegetais. Claro que vai fazer mal, né? Se você comer só uma coisa ainda defumada o tempo todo, claro que vai fazer mal, né? E não é carne que faz mal, é dieta desequilibrada. Pode continuar comendo carne gauchada aí, eu que adoro carne, que não vai fazer mal. Aliás, o brasileiro come muito pouca carne. A gente come uma almôndega por dia na média no Brasil, a média de consumo. E aí eles falam aquela ladainha toda que a pecuária, para crescer, tem que desmatar. Verdade, se a gente tivesse o planeta inteiro em clima temperado. Mas parte do planeta está no clima tropical. E aqui no Brasil, se a gente colocar... Olha isso aqui, hein? Eu peguei os 20% mais produtivos do Rally. 20% dos produtores, hein? 20% dos produtores, que é o que a gente estima que vai ficar na atividade, porque tem toda uma curva de exclusão, não vou entrar em detalhe aqui, mas a gente consegue provar isso matematicamente, e comparo com os 10%, né, mais produtivo, a gente, no Brasil, se a gente extrapolasse, essa conta é teórica, mas se eu pegasse os 165 milhões de hectares e imaginasse que a gente ia produzir nesse nível de produtividade, que já está a campo, não estou falando nada de produção científica aí, né, de pesquisa em centros de pesquisa, projeções ou extrapolações em centro de pesquisa, só nessa produtividade, o Brasil inteiro tem condições de trazer toda a produção de carne bovina para o Brasil, do mundo, né? Quer dizer, dá para alimentar a população com carne bovina? Dá. Eu preciso parar de usar produto de couro para salvar o planeta, como estão vendendo essa ideia por aí? Não, não precisa. Não tem necessidade nenhuma. Dá para a gente produzir. E, na verdade, a gente tem que incentivar isso. Porque só tem uma coisa hoje que a gente pode provar de impacto para a humanidade causado por consumo de proteína, que é justamente a falta de proteína organizada e entregue com qualidade para o consumidor. Então, os chineses lá em Wuhan, né, juntaram o pangolim com cobra, com morcego, com qualquer outros bichos que vive lá num monte de gaiola, um urinando e defecando em cima do outro, um monte de gente passando por ali, matando aquilo, vem um vírus para a gente. Ah, tem uma teoria que foi em laboratório. Gente, esquece, não veio de laboratório. Pode até ter contaminado, pode até ter levado para estudar e contaminado no laboratório, mas esse vírus saiu da natureza, saiu da fauna. E se a gente não der comida para as pessoas, não der proteína, eles vão na fauna buscar. Então, 800 milhões de pessoas hoje no mundo vão na fauna buscar alguma fonte de proteína de caça. Né? Isso está na África, na Ásia, nos lugares mais pobres do planeta. Alguns é o próprio cara que vai lá e caça e come, outros são vendidos em feiras como essa de Wuhan. Né? Se tem uma coisa que é o risco aí com relação à proteína, é a gente não ofertar proteína. E aí, por fim, entrando na parte que mais interessa para vocês aí, que é o que a gente espera do abate e produção para os próximos
meses e para os próximos anos, né, em cima desse cenário todo que nós estamos vivendo, né? Vamos só separar as coisas aqui bem em cima do que o Camardelli falou. Perfil de abate total no Brasil em 2020. O que a gente consegue identificar, que a gente prova com número? O abate formal, fiscalização federal, estadual e municipal, soma 78% do que foi abatido no Brasil, né? O abate sonegado e clandestino, 14%. Pode ser que vocês tenham acesso a parte desses insumos aqui, né? Não estou falando que vocês estão comprando coisas ilegais, mas às vezes o pessoal vende... Lembra aquelas estatísticas tradicionais antigas, né? Que se vendia mais couro do que boi, né? Não era uma conta certa, a gente estimava o rebanho o abate pelo tamanho do couro, né? Não está certo fazer isso, porque também desaparece alguns couros do mercado. E o certo hoje é a gente usar estudos. Esse dado aqui a gente chega com base num estudo feito pelo CPEA em 2012. Infelizmente, eu acho que, se não me engano, né, não sei se o Camardelli já teve que sair aí, porque parece que ele tinha um compromisso, se não me engano, foi até encomendado ou pedido pela BEC esse estudo lá em 2012. 14% hoje seria nessas condições. E o consumo nas fazendas, 8% do abate. Então, o pessoal mata lá um garrote, mata uma novilha, mata um boi, distribui para os funcionários e eles mesmos comem na família, né? E a gente tem esse total aqui, que isso aqui não interessa muito, porque não vai para o mercado, não é vendido. Então, não tem ninguém correndo algum risco por alguma falta de fiscalização, né? E esse aqui é o que a gente espera para 2021 da produção, né, de carne bovina total. O que vai acontecer em 2021, né? Provavelmente uma estabilidade aqui, né? Uma quedinha pequena. Isso que a gente imagina que aconteça em 2021. Caiu de 18 para 19, caiu de 19 para 20, caiu agora e acreditamos que volta a subir em 2022. Então, nós vamos começar a ter aumento de abate só em 2022, né? Puxe os preços, vão continuar altos, gente, porque a demanda vai ser maior do que nós vamos abater. Isso aqui é o total, né? E aí vem algo que está nos preocupando demais nos últimos anos. A proporção de 2014, 2015, do tanto que a fiscalização federal representa no formal, não é no total, hein? No formal. Então, aquele número do Camardelli lá de 50%, tá certo. Aqui eu estou considerando só o formal. Então, entre a fiscalização federal, estadual e municipal, a gente saiu lá de 79% e vem caindo. Vem caindo, vem caindo. Ah, mas já aconteceu isso em outros anos. Sim, mas também já foi 83%. O que é o importante desse momento, gente, dessa curva? Vocês concordam que a exportação de carne e de outros produtos está atrativo? Nesse momento, eu consigo exportar se eu tiver CIF. Tá certo que tem outros regimes de fiscalização que passa por... que também pode ser exportado, mas a maioria das exportações é CIF. Mesmo a gente tendo um mercado extremamente estimulante, a quantidade de animais abatidos CIF, na proporção total, está diminuindo, né? Sobe um pouquinho aqui em 2020, mas a considerar o que já saiu nas primeiras estatísticas de 2021, nós vamos ter de novo uma frustração para esse ano. O que explica tudo isso aí? Nós temos várias teses, várias teorias. A principal delas é que os frigoríficos com maior rigor fiscalizatório estão tendo uma pressão muito maior do que os outros sistemas de abate. Seja essa pressão fiscal lá dentro da planta, seja ela com os temas relacionados à sustentabilidade. Então, você começa a ter uma fuga. Não é que o cara começa a se tornar ilegal ou informal ou mudar o regime. É que os outros têm capacidade de crescer numa proporção maior do que acontece com o mercado. E aí, a gente vê aqui o que vai acontecer com o formal todo. Aí soma aqui federal, estadual e municipal. Então, aquela produção que em 2021 deve ficar estável, né, no total, ela vai cair 400 mil toneladas em 2021 no regime formal,
né? Se a gente pegar os dados do primeiro trimestre, caiu 10% já, né, gente? Não sei se vocês acompanharam, mas já caiu 10% aqui no abate de bovinos, aquela proporção do regime formal. Aqui outro dado que está sendo divulgado de forma enviesada, né? Muita gente tem defendido a tese de que o consumo de carne está caindo, porque o consumidor está indo comer hambúrguer de jaca, hambúrguer feito com planta, ou outros produtos que não proteicos, né? De fato, o consumo per capita está caindo, mas ele não caiu de 43, 42 quilos para 20 ou 16, como soltaram o número outro dia. Eu tenho que saber o que eu estou comparando. Aqui eu estou falando do mercado formal, né? Aí caiu de 30 para 22. Caiu mesmo, né? Dependendo do período que você compara. Mas quando eu comparo os 40 quilos, eu tenho que falar que caiu para 34, porque eu estou colocando aí o total da carne bovina. Então, cuidado também, que tem muita gente comparando aqui laranja com banana, né? E por que caiu o consumo? Porque o consumidor não quer? Você não explicaria preço a R$300 arroba, se fosse por problema de demanda. O consumo caiu porque não tem. Então, o problema é de oferta. Ninguém vai consumir o que não tem. Ninguém consome o que não tem. Se a demanda por consumo não fosse maior, o preço não estava em R$300 arroba do boi lá nas fazendas, o preço da carne não estava no patamar que está. Então, nós temos aí um problema de oferta e não de consumo. E aqui, né, se não me engano, já é o último slide que eu queria apresentar, não sei se tem outro, depois a gente vê, mas a gente faz alguns estudos projetando oferta e demanda de carne, né? Como que a gente faz essas bases? A gente tenta entender o que está acontecendo na pecuária e usa, como o Dr. Décio comentou, o que a gente viu no Rally, os dados disponíveis oficiais ou não, né, de pesquisas, e projeta o que deve acontecer com a produtividade, aqui em arrobas por hectare ano. Então, de 2020 até 2025, a expectativa é que a produtividade aumente de 4 para 5, né? Aí a gente faz outra conta, gente. A gente estima as exportações futuras até 2025 via o SDA, que geralmente subestima a capacidade de resposta brasileira. Então, nós estamos sendo conservador com essa estimativa de exportação para os próximos anos. Pelo menos de demanda. A gente... Desculpa, passou aqui sem querer. Oh, meu Deus. A gente projeta o aumento da população brasileira até 2025. Peguei aqui o consumo per capita médio de 2011 a 2020 e trouxe para cá. Para 2020, né, para 2021, desculpa. E aí eu vou projetar o aumento do consumo per capita usando o crescimento da população até 2025, desculpa, vou usar a projeção de consumo de carne total, usando o crescimento da população até 2025 e usando também o enriquecimento da população em PIB per capita, que é estimado pelo FMI, geralmente com base em números muito sólidos vendidos, entregues pelo Ministério da Economia do Brasil e outros órgãos, né? E aí a gente calcula quanto de carne tem que ser produzida nos próximos anos, quanto de pastagem vai ter e quanto que teria que ser o aumento de produtividade para atender a demanda. Estão entendendo que o cenário para os próximos anos deve ter ainda uma demanda maior que a oferta, né? Isso aqui vai acontecer? Duvido. Nós investimos aqui de 2011 a 2020, em média, o pecuarista brasileiro, com dinheiro próprio ou financiado, investiu 13 bilhões por ano em aumento da produtividade. Para a gente perfazer essa curva aqui, para a gente conseguir montar essa curva, esse investimento médio teria que saltar para 65 bilhões por ano, né? Então, isso não vai acontecer. Nós vamos ter uma curva mais baixa de aumento da produtividade, mas com certeza isso aqui vai como é que fala? Alterar o ângulo um pouquinho mais para cima, né?
significa que nós temos demanda por insumo, demanda por maquinário, demanda por conhecimento, demanda por organização do setor, e tudo isso considerando fundamentos, né? Se a gente tiver uma crise sanitária, se a gente tiver uma crise macroeconômica, por exemplo, Guilherme vai saber muito melhor aí que a gente, né, a questão do que aconteceu aí na Argentina, de segurar o abate, as vendas de exportações, isso é pouco provável que aconteça no Brasil, mas, eventualmente, né, com frequência, a gente vê essas ideias sendo pulverizadas na imprensa, tentando criar uma pressão para que a gente segure as exportações para evitar que a inflação se multiplique aqui no mercado interno. Certo? Então, o cenário aí para os próximos anos, ele é de demanda mais firme ainda que a nossa oferta. A questão de preços aí vai depender de outras variáveis de mercado, mas a gente acredita que a gente segue pressionado aí nos próximos anos. Certo, gente? Obrigado pela atenção aí, estou à disposição aí, caso vocês tenham algum questionamento. Obrigado, Maurício. Parabéns pela apresentação. Obrigado por disponibilizar essa interpretação dos dados, que é o mais difícil, o mais complicado de ser feito, né? Realmente, a gente que lida na pecuária de muitos anos tem parte dessas informações, né? Mas o evento que você vem conduzindo durante todo esse período, né, extremamente inovador, essa sacada do Rally da Pecuária foi um negócio assim, realmente inovador e fantástico. Obrigado. Né? Te deu e dá a possibilidade de uma visão geral de Brasil, de Pecuária Brasil, excelente. Então, obrigado. A gente agradece mais uma vez essa disponibilização aí de todas essas informações. Nós vamos abrir agora, se alguém tiver alguma consideração, alguma complementação, alguma pergunta a ser feita ao Maurício, por favor, fique à vontade. Maurício, boa tarde, bom dia, tudo bem? Bom dia, bom dia. Como o Dr. Décio falou, parabéns pela apresentação, muito interessante. Obrigado. Então, eu tenho duas colocações, vou fazer a primeira. Olhando os seus dados, vendo o que você demonstra, sabe que impressão que eu tenho? Eu também venho meus pais eram produtores, só que não de boi, de frango. Só que como produtor rural, eles sempre esconderam o que faziam. Todo mundo olhava o pasto do vizinho, olhava o que o vizinho fazia o seu e ficava quieto. Nunca a gente compartilhou. E mais do que isso, a gente nunca falou o que a gente fez de bem. Minha avó sempre contava uma história, né? Sempre perguntava por que a gente come ovo de pata e não ovo de galinha. Porque a galinha, quando bota o ovo, ela faz a propaganda do ovo, e a pata esconde. Né? Chegou a hora, o nosso mercado está preparado para fazer a propaganda do bom que nós fazemos, ou ainda falta esse... Eu vejo muitos movimentos acontecendo por parte de associações, tudo mais, mas você percebe, isso chegou no produtor? Lucas, chega, mas o produtor, a gente tem que entender uma coisa, que eu acho que você no frango ainda vai saber isso bem melhor do que a gente, porque na pecuária de corte, nós ainda não demos aquela filtrada que o frango deu. Não estou falando que vai ficar verticalizado, né? Como é que fala? Integrado como é o frango, né? Mas o perfil do pecuarista, Lucas, vamos pegar aí, a gente tem mais ou menos 1.800.000 proprietários de propriedades com bovinos no Brasil. Vai ficar no mercado 110 a 120 mil produtores, né? Então, esse grupo, eu acho que essas informações já estão circulando. Mas você tem razão, muita coisa boa, às vezes,
o pessoal demora para implementar, muita ação, eles têm receios, ou às vezes problema de grana, né, de crédito. No caso das pastagens, nós temos um problema sério que nós identificamos no Rally. Os técnicos de campo no Brasil são detratores de tecnologia de pastagem. Então, isso é interessante. A gente pergunta para os produtores como que estão os pastos dele. Ele responde igual aquela curva que eu mostrei, que a gente viu aleatoriamente com uma metodologia técnica. Então, o produtor tem uma noção do pasto dele, do que precisa de reforma e recuperação. A hora que a gente pergunta para o técnico, Lucas, ele triplica a quantidade de pastagem que precisa de reforma. Pô, mas o que isso tem a ver com o que você está falando? Eu vou lá na fazenda, falo para o produtor, você não tem o que fazer com o seu pasto, você tem que reformar. Só que reformar custa 2 vezes mais caro do que recuperar ou levar um insumo e manter aquele pasto produzindo. Então, a gente vai atrasando o produtor dele ficar competitivo, né? Então, essa é uma questão aí do conhecimento. Com relação a gente está pronto para falar, nós temos informações suficientes para falar. E aí, até uma coisa que eu converso muito com a equipe da BIEC, Lucas, se a gente tiver uma discussão honesta, com auditoria e com uma moderação, a gente não perde o debate para nenhum ambientalista. Nunca vamos perder. Para ninguém. Nunca. Só que na briga de comunicação a gente apanha até cair os dentes, né? Então, às vezes, né, eu converso muito com o Roberto Rodrigues, com o Marco Janke, com o Tejon, vamos publicar artigo lá, né, aí às vezes emplaca um artigo lá no Estadão, lá no Valor, lá na Folha, você publica um artigo, né, nada agressivo, assim, informativo, olha, a pecuária está assim. Você pode reparar, nos próximos dias vai vir um artigo por dia de algum filósofo especialista em pecuária, algum jornalista especialista em pecuária, algum terapeuta holístico especialista em pecuária, falando que a gente está errado, e aí você vai lá no site do jornal e vê as interações em cada artigo. Nós não criamos uma comunicação positiva e sim negativa. Então você me pergunta, o que a gente pode fazer com isso? Não sei, não sei. O dinheiro que o setor precisaria colocar para quebrar esse preconceito que existe contra o campo é muito grande. Então, a gente não tem esse dinheiro, nós temos que começar a fazer um trabalho de formiguinha. Então, disciplina, informação correta, tirar da linha de frente, né? Isso acontece muito na área de pecuária, eu acho que vocês estão acostumados a lidar com isso, né? Gostei da visão do Dr. Décio, vocês desmontam o boi, né? Não é o que saiu do frigorífico, né? Mas no pecuarista, a gente ainda tem umas lideranças muito arcaicas, muito combativas, e a gente precisa parar de combater, para de brigar, vamos sentar com educação, fala, tem que ser firme, né? Se o cara vier com uma mentira, você tem que ser firme, mas a gente tem que ser muito mais informativo, elegante, evitar a briga, para quê? Para a gente não criar barreiras, não contra esse cara que tem preconceito com a gente, isso aí vai ser difícil mudar, né? Ou às vezes até interesse, mas com os veículos de comunicação. Então pega, às vezes, artistas, e a pecuária, coitada lá da cantora, a Anitta, você acha que ela tem condição de avaliar alguma coisa? Então a gente tem que sentar com ela e mostrar, olha, moça, não é assim, tá, vamos lá conhecer, vamos... Mas não, a gente vai lá na página dela e xinga a mãe dela, xinga ela de tudo quanto é nome, fala um monte de coisa horrível. Quer dizer, a chance que a gente tinha de tentar abrir um canal de comunicação com ela, a gente colocou ela acuada, né? Aconteceu agora com a cervejaria Heineken, não sei se vocês acompanharam, né? E eu lá discutindo no meio dos produtores, gente, não, eu vou comprar Heineken, um monte de gente fazendo vídeo jogando Heineken fora. Eu falei, que genial, né? Porque você acha que o dono da Heineken se preocupa se você bebeu ou jogou a cerveja fora? Ele vendeu, meu filho. Ou você roubou um supermercado? Ele vendeu a cerveja, né? Aliás, se roubar, vai ter reposição, ele ganha do mesmo jeito, né? Então, eu acho que a gente precisa melhorar muito, Lucas, a questão da comunicação aí no nosso setor. Informação nós temos, né? E a questão do conhecimento compartilhado, o grupo de produtor que vai responder a demanda já inseriu. Preocupação nossa é com os outros. Então, vai ter falta de produto no futuro? Não. Vocês vão ter um produto muito melhor,
né? Então, nós temos uns anos com problema aí de 2020 até 2021 até 2024, provavelmente, mas a hora que a oferta voltar, a qualidade do produto, do couro, do sebo, de tudo que vai chegar na mão de vocês é bem melhor do que chega hoje. Isso é garantido, né? Não, muito bom. Muito obrigado. Eu concordo contigo. A gente vive e além disso, né? A gente, não sei como brasileiro, acho que é muito da nossa cultura. A gente tem muita cultura do patinho feio, né? Sim. A gente só vê o feio nosso e acha que o resto é tudo bonito, né? E a gente não... Ainda precisamos entender que o que a gente faz aqui é algo muito diferente. Não tem como comparar a nossa pecuária com a pecuária dos Estados Unidos, da Europa. Lá a situação deles é totalmente diferente da nossa. Lá eles já desmataram. Por que a gente tem pegada de desmatamento, de demanda de terra grande? Porque conta-se os últimos 20 anos. Claro, se contasse os últimos 500 anos, eles estavam muito pior do que nós. Com certeza. Aliás, a conta de carbono, Lucas, ela é às vezes o pessoal briga com a gente, a metodologia a metodologia é essa, você tem que entregar, né? Agora, vamos discutir que a metodologia está errada? Por exemplo, o desmatamento, eu até concordo, a gente não tem como controlar, acaba virando pecuária, até concordo que entre na conta da pecuária, mas a área de pecuária que saiu para outra coisa não entra como ativo, né? E agora tá todo mundo bravo comigo por causa do artigo de rebanho, porque começa a criar, né, massa crítica, né? O pessoal vai diminuir as emissões de carbono. Aliás, aquele negócio, ficar preocupado com pum de bovino que vai acabar com o planeta, né? É impressionante, né? São assim umas coisas que eu acho, às vezes eu fico com vergonha dos meus tataranetos que eu nem vou conhecer. Né? Eles vão olhar para a gente e falar, esse povo era bronco, né? A imagem que eles vão ter da gente é com TACAP na mão. É só desconhecer o ciclo de metano, né? Que a gente fala, né? E você tem razão. Às vezes a gente vê as estatísticas. O Brasil é o único país que desmatou, é o único que tem floresta. Né? Não estou falando que tem que sair desmatando, mas é o único que tem floresta. Os outros, tem floresta. Tem, mas está em morro, tem pedra, tem não sei o quê, né? Não vão sair desmatando para fazer agricultura em área que não dá. E não estou defendendo que tenha que desmatar. Na verdade, Lucas, se a gente fizer um trabalho bem feito, e a gente tem muito participado dessa discussão aí da agenda das ONGs de desmatamento zero por lei, né? Eles querem uma lei maior do que o Código Florestal. Tá, beleza, aí eu consigo pôr uma lei. Por que alguém vai comprar um crédito para você deixar uma floresta em pé se está na lei? Você não pode mais desmatar. Então, o que é o ideal? Eu conseguir que áreas que estão na mão de empresários que têm capacidade de resposta maior e têm direito de desmatar, sejam desmatados dentro do direito da lei do Código Florestal, né? E incentivar que aqueles pequenos produtores que têm 80% dos pecuaristas do Brasil têm menos de 50 cabeças, Lucas. Esses caras não vão sobreviver, não tem jeito. Né? Só se ele tiver alguma coisa muito especial, mas não vai conseguir. Né, ou com leite, né, indo para leite de alta tecnologia, tudo bem, mas haja leite, né? Então esse pessoal, eles vão ser excluídos. Se a gente conseguir criar que o crédito vá para eles, fazerem floresta, produzir muda para quem precisa, a gente tem uma inversão da área líquida do Brasil. Nós não estamos falando de desmatamento zero, nós estamos falando de revegetação, de no mínimo mais 30, 40 milhões de hectares da área que tem hoje. Né? Então, o que é ambientalmente melhor? Eu zerar o desmatamento ou revegetar 40 milhões de hectares? Né? Claro que a gente tem que projetar aí demanda de comida e tal, e tudo, mas quando a gente estuda pecuária, né, quando a gente vai a campo ver, a preocupação nossa é sobra de área, não falta de área. O modelo de não sei quem disse que a área de pecuária vai aumentar. Eu ponho o que eu quiser no meu modelo, meu amigo. Ponho o que eu quiser no meu modelo. É um algoritmo. Alguém desenhou aquilo. Faz isso toda vez que você encontrar um dado assim. Né? Então, se eu puser um dado errado, vai dar um dado errado. Né? Exato. Muito bom. Muito obrigado. Alguém mais tem alguma consideração, alguma pergunta, por favor? Ô, Maurício. Ô, Guilherme. Bom dia novamente. Bom dia.
Muito bom tu trabalho. Obrigado. Agradecer. Mauricio, tinha algumas inquietudes. ¿Cuál es la visión que você tem sobre la carne artificial? Y cómo podría estar avanzando el mercado donde está creciendo el consumo de carne vía hambúrguer, como Estados Unidos, donde sería muy fácil inyectar parte de carne artificial. Guilherme, eu acredito que esse mercado vai crescer muito, né? É uma inovação, são produtos que têm um apelo para alguns mercados. No caso da carne artificial feita por tecnologia celular, né? Eu adoro ficção científica, apesar de ser meio ruim aí no computador, né? Eu quero viajar para Marte, depois para Júpiter, né? Os caras vão ter que ter. Então, eu acho que são tecnologias aí que vêm para ficar e vêm para crescer. A carne de origem vegetal, né, que não é carne, não deveria chamar carne, ela também vai crescer porque ela atende um nicho de mercado. E é uma novidade, é um produto novo. Mas eu não acredito que isso afeta a nossa demanda por carne. O grande consumo de carne ainda vai ser suíno, aves e bovinos. Aves no futuro passando suíno aí, né, em termos mundiais, mas são as carnes que vão ser consumidas, peixes, carnes de verdade, né, carne, proteína, que a gente não aguenta comer essas carnes muito. Eu experimentei todos esses produtos aí, comprei, não são ruins, são gostosos, né, mas um bolinho de arroz é gostoso, mas não é igual um bife, né, então a gente vai crescer o mercado, vai atender nichos e não vai afetar. Eu não acredito que isso afete. Às vezes o pessoal fala, mas é disruptivo, vai reduzir custo. Põe na conta, se eu conseguir aumentar a produtividade de carne bovina, o que vai acontecer com os preços da carne brasileira, né? Aí você que é argentino, putz, e a Argentina, que não é tropical, a Argentina vai vender carne muito mais cara, na média, né? Por quê? Porque vai vender a carne gourmet e o Brasil vai focar na carne ingrediente e... em resumo, Argentina, Uruguai, Austrália, Estados Unidos exportam carne para a população mais rica e o Brasil para a população mais pobre e média. Então a gente vai ganhar em volume, vocês vão ganhar em valor lá nesses países que têm qualidade animal melhor, né? E só para finalizar a tua questão, a gente vê de novo os pecuaristas, lideranças bravas, né? Vamos boicotar o Madeiro, porque o Madeiro lançou uma carne vegetal, né? Uma carne... Pô, você tem uma família, você vem aqui para o Brasil, não sei o tamanho da tua família, mas nós somos marido, mulher, 2 filhos, né? No meu caso, estou separado, mas vamos pegar 4 pessoas. Aí tua filha não come carne. Você não pode ir no Madeiro. Você não vai no Madeiro. Aí eu tenho a opção do vegetal, a tua filha vai comer a carne vegetal e os outros 3 vão comer hambúrguer. Quer dizer, eu estou sacrificando o mercado ou estou estimulando, né, por ter essas opções. E aí vamos olhar pelo lado dos frigoríficos. O Marfrig investiu, o JBS está pensando, o Minerva. Pô, você tem uma demanda do investidor do teu acionista, e você tem um mercado pedindo um produto. Você não vai entregar, Guilherme? Você tem que entregar, se tiver condição de entregar, né? Agora... eu acredito que todas as estimativas de aumento dessa carne estão extremamente puxadas, estão altas, né? O pessoal está vendo com muita sede a capacidade de produção e de resposta dessas proteínas. Eu não acho que é assim. Eu acho que é um mercado que vai crescer sim, mas o pessoal está apostando muito alto, eu acho que não cresce tanto. Es muy bom saber tu opinión en eso, porque como todos se escuchan tantas versiones diferentes, ¿no? Otra cosa que mencionabas ahí es la cuestión ambiental. La gente participó en la Olimpiada de Río 2016, convidado por el grupo Dow Química, y fuimos escogidos por el Comité Olímpico por un programa que presentamos para reducción de CO2 vía tratamiento del milho, que cuando él funga libera CO2. Y lamentablemente la Olimpiada 2016, que fue la Olimpiada con la mayor pegada ambiental de la historia de las Olimpiadas,
teve aquela briga Dilma-Temer que deixou essas coisas passar desapercebidas. É decir, parece que a gente sempre perde para a gente. Y teve hasta un programa educativo para 400.000 crianças que no se menciona. Los materiales que se utilizaron fueron escolhidos porque no eran contaminantes. Tudo, hasta la chapa. Y lamentablemente la política no jogou contra. Como você enxerga un caminho para revertir o segurar esas cuestiones que mucha gente se embarca sin conocimiento a se hallar ambientalista porque protege, porque lava, no sé, la embalaje de leite para transformarla en lixo selectivo y gasta litros de agua para hacer eso ahí. ¿Cómo você enxerga que el sector podría se unir para todos colaborar, para ser más esclarecedores de la situación cuando se fala de cuestiones ambientales? Você mismo mencionaba que una grande dificultad, porque você lida con mucha gente que actúa mucho contra sectores que muchas veces somos lentos para reagir, para comunicar. ¿Cómo você? Porque sabes que hoy você está participando con una entidad como Abra. Tiene un ejemplo en ese sentido, porque cuando uno enxerga o rendering, surge la pregunta, ¿y si no existiría rendering? ¿Qué haríamos con todo eso? ¿Dónde estarían? Porque son productos contaminantes también. Só que muchas veces la gente no consigue que el mercado enxergue lo importante de ese sector en cuestiones ambientales. Parece que todo el mundo está queriendo olhar si el negocio es bom. Y digo, ¿cómo todos nos unimos em comunicar melhor algumas coisas? Concordo, Guilherme. E olha, eu acho que você acertou na mosca, né? Eu acompanhei muito essa questão aí, porque a gente participou também de um trabalho do mesmo a iniciativa da DAO na Olimpíada, só que era numa fazenda, né? E, de fato, você tem toda a razão, perdemos muita oportunidade ali. Um exemplo do plástico, né? O pessoal não quer usar plástico, vamos usar copo descartável, vamos lavar os copos. Tá, só que o detergente eu não consigo separar da água. O plástico eu consigo separar e reciclar. Então, e o copo, nem o canudinho, eles não saem andando sozinho e pulam no rio, né? Isso aí é porque a gente não tem educação. Então, às vezes é sempre aquela, né? Primeiro tem essa coisa do capitalismo, eu acho, né? Se eu conseguir arrumar uma briga contra uma grande empresa, eu sou um herói, eu sou aquela coisa, né? Aquela coisa. Então, é muito melhor eu tacar o problema na indústria do que eu mesmo resolver, né? Mas não adianta a gente ficar aqui lavando roupa suja, né? Ou resmungando. O que eu acho que a gente poderia fazer? Talvez eu seja ingênuo, acho que o grupo aí do Marcelo, que é mais especializado, né? Jornalista, mais em comunicação, como que eu acho que resolveria isso? As empresas, eu acho que tem que tomar o protagonismo de tudo isso, a indústria. E algumas iniciativas já tem, Guilherme. Só que aí você vê, tal indústria assumiu o protagonismo. Eu vou lá e contrato uma ONG e faço o que ela quer fazer. Né? Então, você não assumiu o protagonismo, você pôs dinheiro. É pior. Você pôs dinheiro e não é o protagonista. E como que eu acho que tem que ser feito? Eu chamo... eu assumo, vou pôr dinheiro, vou trazer recurso, mas isso vai ser feito dessa forma. Ciência. Não está todo mundo falando em ciência? Coloca todo mundo na sala, sempre transparência total, imprensa, né, e põe para debater. Pesquisador sério com esse pessoal que brinca de pesquisa. Né? Com o tempo isso vai acabar, mas vai demorar. Só que é um dinheiro muito mais barato do que você pegar. Estou vendo aí os bancos. Contrata lá, faz um acordo com os caras, né? Não vou nem citar o nome das ONGs aí, traz os caras, aí o cara traz o climatologista, que agora virou virologista, e ninguém percebe a fraude que isso significa, né? O cara lá todo apalpadinho, né? Um pavão, que não sabe do que está falando, fica dando palpite. Você investe tempo, dinheiro, recurso, propaganda, faz o que ele falou e vai dar errado lá na frente. Quanto custou isso aí, né? Então, eu acredito que tanto vocês quanto a nossa área tem que começar a colocar gente séria para conversar com transparência. No começo vai ser difícil,
Mas eu sempre falo isso para o pessoal da nossa área. Coloca uma moderação forte. Então, aí eu vou falar da minha experiência, debate de pastagem. Olha, IBGE, aí o cara vira... Não, porque o Maurício gravou um vídeo uma vez, é um negacionista, é não sei o quê, não sei o quê. Ele não falou do que eu falei, ele falou de mim. Aí, o que é uma moderação forte? Peraí, você está falando do cara ou você está falando do dado? Né? Fala do dado que ele fez. Olha o que aconteceu com o Evaristo de Miranda, da Embrapa. Pesquisadores da Embrapa gravando vídeo que circulam, descendo o porrete nesse homem, nesse pesquisador, descendo o porrete nele. Aí a hora que você vê os dados que os caras geraram, são iguais os do Evaristo Miranda. Agora, por que atacam o Evaristo Miranda? Porque ele apontou as coisas boas, não as coisas ruins. Né? Então, olha isso, eu estou olhando para a mesma coisa, eu olhei o lado bom, falei do lado bom, eu não posso falar, então a mãe do cara é isso, o cara é vendido, a indústria paga para ele é um corrupto, e assim por diante, né? Então a gente está, hoje, como é que você evita que isso aconteça? Como é que você não coloque a empresa sua aí numa barca furada de entrar numa polêmica que depois você vira um alvo de imagem? Assumindo o protagonismo, deixando que cientistas discutam, né, e você simplesmente pondo a mão na cabeça, olhando, e fazendo o papel de moderação. Né? Só que aqui nós não vamos sair do foco do debate. Se isso acontecer, Guilherme, eu acho que a gente, em questões de alguns anos, muda a forma com que as coisas são vistas. Né? E a tua área é pior do que a nossa, nesse caso de resíduo, eu vou lavar o copo, ou vou não sei o quê, quer dizer... A gente tem um ganho, as tecnologias proporcionaram ganhos para a gente precisa saber usar. Que energia nuclear? Né? Se eu usar errado e explodir, que nem Chernobyl, você cria um problema. Né? Agora, quanto de energia elétrica, quanto de avanço a energia nuclear proporcionou, né? Então, a gente precisa aprender a usar as coisas e comunicar melhor, né? Só aproveitando, Maurício, eu tive a satisfação de viajar com ele até o Acre, né? A gente acompanhou várias... E agora tem ponte lá, hein, Marcelo? Ainda bem, né? E como ele colocou, justamente essa questão de você não ser agressivo na hora, que eu acompanho o grupo da Liga do Agro, e a gente discutiu muito isso, né? E dando aquele apoio, temos que usar a diplomacia que tem o Alisson Paulinelli, né? E nessa questão de torcendo para que ele realmente consiga contemplar o prêmio Nobel, porque acho que isso vai dar uma diferença, mas é muito difícil que isso aconteça por falta justamente de apoiar, por representar o setor do agronegócio. Tem gente lá fora soprando contra ele, Marcelo. Exato. Não vai ganhar por causa disso. E esse é o ponto, não combater, não já sair com piada pronta, como você colocar, já sair desmerecendo o que o cara está falando, mas sim com essa questão da base técnica, né? Mas como colocar isso realmente na prática, né? Essa é a grande questão, né? Marcelo, já te deixo um desafio aí. Acredito, me anotei acá, porque é uma inquietude que tínhamos de criar uma Eurotech ambiental, então seria bom criar uma área ambiental que nos abrace a todos, então juntamos força e somos muito mais. Mas, contribuindo com esse assunto, ontem, confesso que eu participei de um evento da FAO, participei lá, acompanhei a conversa lá do pessoal da FAO. A FAO sempre foi um lugar onde os ambientalistas trabalharam muito, muito pesado. Eles trabalham pesado demais. Só que ontem, pela primeira vez, eu vi um evento lá, onde chamaram cientistas para falar sobre nutrição embasada em produtos derivados de animais. E levaram dados muito críveis, com muito embasamento científico, mostrando que dieta vegetal atrasa desenvolvimento de criança, que sem proteína animal não se consegue o mesmo grau de aprendizado, que as pessoas ficam menores quando são privadas de proteína animal, e que até agora não se conseguiu substituir. Aí o cara fazia para você um prato de bife, o tanto de cenoura que você tem que consumir para ter a mesma biodisponibilidade de vitamina A. E o cara mostrou isso daí num gráfico. O volume é absurdo, você não consegue, né? Uhum. E aí ele falou, olha, então... E aí vocês entram em questão de sustentabilidade, a gente não fez as contas ainda de quanto custaria ao meio ambiente sintetizar todo esse mundo de aminoácidos
vitaminas e mais todos os componentes bioativos que o nosso aparelho digestivo se contraiu, porque a gente não tem o mesmo tipo de intestino delgado e intestino grosso que os outros animais têm, né? E que a gente aprendeu a consumir carne e a tirar o melhor dela. Ou seja, nós vamos fazer como? Essa conta não fechou. E aí, era interessante ver os comentários do pessoal ambientalista. Um me chamou muita atenção, que a pessoa comentou que o caminho para o inferno está pavimentado de boas intenções. Para a gente ter uma ideia de como que o pessoal realmente bate, e bate com gosto, né, quando a gente tenta mostrar alguma coisa científica, mas é como o Maurício falou, vamos ter que cansar eles. E eles têm espaço, Lucas, porque aquele cara geralmente é alternativo, ele se apresenta como um pacifista, um cara todo... Só atrai, né? Atrai o pessoal, é bacana, né? Agora, eu me assustei muito num evento em Brasília, uns anos atrás, uns 4, 5 anos atrás, um professor que deu aula para mim, fazendo uma conta da substituição de dieta proteica por dieta vegetal. Ele fez a base de proteína bruta. Eu falei, professor do céu, tem questões de aminoácidos, né? Tem outros nutrientes, você não pode, né, falar um troço. Não, é proteína. Proteína é proteína. Foi, pelo amor de Deus, né? Puxa vida, eu sou um professor, né? E é isso que é uma coisa que me incomoda muito, Lucas. Os caras põem hoje a mão num diploma, num currículo, e publica lá na Science um estudo sobre batata, ele se acha no direito de falar de clima. Ele acha, não, mas eu sou um pesquisador. Não existe isso, pesquisador gerente. Isso é lá na época dos gregos, né, que o cara sabia de tudo, né, não tinha conhecimento nenhum, o matemático era artista, era isso, era aquilo, né, agora político, era tudo. Agora, pelo amor de Deus, né, e aí vê se pode, um cara que é pesquisador, apresenta um trabalho no meio de um monte de gente de pesquisa e não tem a vergonha. Quer dizer, a ignorância dele é tanta que ele, não é assim, eu vou fazer uma desonestidade que vai passar, é ignorância total. E uma arrogância de nem parar para ler. Agora, vê se isso aí vai circular, que você viu na FAO, porque quando saiu o estudo do Stanfield, em 2006, de Livestock Long Shadow, que para quem leu aquilo, ele é extremamente favorável a tudo que nós estamos falando aqui, ele endossa tudo que nós falamos aqui hoje. Endossa tudo, né, o trabalho. Aí leram a orelha do trabalho, divulgaram, falando que a pecuária tem que acabar, porque acaba o mundo e não sei o que lá. Quer dizer, o primeiro exemplo que eu vi do povo divulgando um estudo que não dizia o que eles estão falando, né? Aí aquilo circulou que nem nossa, até hoje se pegou fala fogo. desse estudo. Agora disso aí não vai ser falado. Não, tanto que hoje em dia, você viu que a IPPE hoje em dia fala que a produção pecuária é 5%, e que os outros 10% que são, entre aspas, creditado, é transporte, é o fato da pessoa não morar junto ao animal. Então, de quem é a culpa, né? Do animal ou é da cidade que o cara tem que ter refrigeração e tudo mais, né? Exato. O tema é borbulhante, apaixonante, mas nós precisamos encerrar porque chegamos no nosso horário, né? Então, já me adiantando, Lara, eu gostaria de, mais uma vez, Maurício, te agradecer por toda essa oportunidade, dessa troca de informação, parabenizar pela clareza e pela qualidade da informação que você trouxe, tá? E agradecer aos nossos patrocinadores, a DUPS e a Eurotech, por mais essa oportunidade dada aos nossos associados e agradecer a presença de todos. Passo a palavra ao Lara para fazer o encerramento final. Muito obrigado, um bom dia de trabalho a todos. Obrigado, Écio. Ok, então nesse momento eu convido a todos que tiverem interesse de rever esse evento e os demais eventos do Abra na web, que acessem o nosso site abra.ind.br. E aqueles que queiram conhecer mais sobre o setor de reciclagem animal brasileiro e as ações da Abra, que acessem também as nossas mídias sociais no YouTube, Instagram e LinkedIn. Até a próxima!
Abraço, bom dia a todos. Bom dia, gente. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Marcelo, vai ficar disponível? Esse link é aberto? Sim.